Que bom estar mais uma vez, desta manhã, falando da palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero falar sobre famílias, casamento imperfeito e feliz. E eu quero ler com você Salmo capítulo 18, verso 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele refugiam. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Eu quero que você grave muito bem isso. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho dele é perfeito. Nós somos muito pressionados no dia a dia a mostrar perfeição, a mostrar que temos a família ideal. Há muito tempo atrás tinham propagandas na televisão da família sentada na mesa, todo mundo arrumadinho, cabelo penteadinho, a mesa maravilhosa, como se aquilo fosse o dia a dia de uma família. Passava-se a ideia de que aquela era a família perfeita. E as famílias que não tinham similaridade com aquilo achavam que estava aquém daquela realidade. Mas no dia a dia, vamos ser verdadeiros, não é isso que acontece. Os cabelos estão todos esgadanhados, o rosto todo feio, cheio dos bafos ainda, senta na mesa de qualquer jeito, e você vê que aquela imperfeição aparente mostra a realidade atual daquela casa. E isso não está errado, queridos, porque nós não podemos estar vendendo uma ideia de perfeição quando isso não é uma realidade na nossa história. E muitas pessoas sofrem nas suas casas por conta disso, porque vê nas outras casas outras coisas, vê as postagens e acha que aquilo é uma realidade. Mas não, eu quero lhe mostrar isso porque Deus é o único que é perfeito. Os caminhos do Senhor é perfeito e Ele trabalha nas nossas imperfeições. Precisamos ter isso com clareza. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo construídos. Deus é perfeito, o seu caminho é perfeito, mas somos os imperfeitos que estamos caminhando com Ele. São os imperfeitos trilhando um caminho perfeito para que Deus aperfeiçoe os nossos caminhos. E aí é onde está a grande diferença, porque chama a nossa atenção. O caminho perfeito é o Senhor. Quem é o caminho? É Jesus. Ele é o perfeito. E se Ele é o perfeito, Ele vai trabalhar todas as imperfeições, as deformidades, tudo aquilo que Ele quer retirar de nós, que está trazendo tumulto dentro dos nossos relacionamentos. Agora, estou passando no caminho. Eu sou imperfeita que estou no caminho perfeito. Então, eu estou sendo aprimorado, você está sendo aprimorado para que este caminho opere uma transformação na nossa história. Cada passo, cada dia, cada problema, cada dificuldade, cada relacionamento, cada tumulto dentro de casa, cada desentendimento, tudo isso vai somar para que Deus trabalhe áreas da nossa vida que vai aperfeiçoar o nosso caminho. É igual você fazer uma prova. Você fez um teste e você não passou. Qual é o seu passo seguinte? Eu vou ter que repetir esse teste porque eu não fui aprovado. Você vai o quê? Se preparar para o próximo teste, porque você quer passar. Na nossa vida precisa ter essa mentalidade. Veio a dificuldade, eu não consegui vencer, eu vou me preparar para que eu a vença da próxima vez, para que eu não erre mais nos mesmos pontos, para que eu não cause mais problemas dentro daquela área, porque eu sou imperfeita e Deus vai me levar mais uma vez a viver esse teste para que eu possa estar vencendo essa área. Vencendo essa área, você não vai ser mais provado nisso, você passou. Essa é uma área conquistada, essa é uma área vencida. E é essa a graça da vida, você entender que você está sendo todos os dias, sendo aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Por isso que coloca uma coisa no seu coração, nada é igual neste mundo. Nem esse lado direito é igual ao meu lado esquerdo, nem o seu. Nós temos órgãos diferentes de um lado e do outro, e Deus quer dizer, não se preocupe com as diferenças, não se preocupe em ser diferente de outra pessoa, sua família, seu casamento ser diferente. Ele vai ser diferente sim, cada um é um. Cada realidade é uma realidade e nós precisamos estar determinados a viver isso sem querer descartar porque o outro não tem, sem querer se livrar de algo que o outro já tem
bem ou porque para ele dá certo e para você não. Vai acontecer isso. Tem coisas que são ideais para a tua casa e não são para a casa do outro. E nós não podemos, como primeiro plano, entender que nós não podemos nos comparar com ninguém. Somos famílias imperfeitas que queremos desfrutar da felicidade. Ok, como eu vou desfrutar disso? A primeira coisa, vença a comparação. Gênesis 1, 27 diz, criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aqui já tem uma revelação extraordinária. Quem criou foi Deus. Ele criou como? A sua imagem e a sua semelhança. Isso quer dizer que cada pessoa vai refletir a glória de Deus. Aqui, preste bem atenção nisso, nós vamos refletir a imagem e a semelhança daquilo que nós estamos recebendo. Então, o que eu preciso? Não me comparar com ninguém aqui na Terra. Eu já tenho alguém para me comparar. Eu já tenho Deus, onde eu preciso capturar a sua imagem para que eu reflita a você a imagem dele. O problema é que deixamos Deus de fora e queremos refletir a imagem de um amigo que tem um casamento aparentemente perfeito, de uma pessoa que aparece ser feliz na sua casa. Não se iluda com essas aparências. O perfeito está lá em cima. E é a imagem dele que você precisa refletir. É com ele que você precisa se comparar. Nós não vamos reforçar o que o outro está vivendo, porque é outra realidade. Eu não sei qual é a imagem que ele reflete. Eu não sei qual é o Deus que ele crê. Eu não sei como ele se relaciona com aquilo que ele vive no dia a dia. Mas quando eu sei quem é o Deus perfeito, que me colocou num caminho perfeito, mesmo eu sendo imperfeita, eu sei que ele vai aprimorar meus caminhos para que eu reflita uma imagem real, isso é fato, né? Imagem real daquele que realmente pode transformar a minha vida. Não coloque imagens para as outras pessoas verem. Não se preocupe em postar felicidade para as pessoas. Se preocupe em viver, ser com sua casa, a casa mais feliz dessa terra. Essa é a grande questão. Nós mudamos o ângulo e aí isso causa inveja, pensando que porque sorri, está feliz. Às vezes, atrás daquele sorriso tem um coração extremamente triste, abalado, um coração desistido, um coração que está à beira até de um suicídio e posta a imagem de felicidade, mas a pessoa está extremamente feliz. A sua família, querida, é única. Nunca esqueça disso. Existe no céu porque o Senhor já registrou e esse plano é do Senhor para que a sua casa viva o melhor de Deus e conheça o amor de Deus para que ele seja vivido dentro da sua casa. Segunda coisa para você desfrutar felicidade no meio da sua imperfeição, da nossa imperfeição na área familiar. Aproveite as coisas simples da vida. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15, na primeira parte do versículo ele diz assim: por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do céu não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Aqui não é um argumento para você fazer um monte de bobagem, não. Para ser perfeito, não precisa custar caro. Para ser perfeito, você não precisa juntar dinheiro a vida inteira. Nas coisas simples, nas mais delicadas, nas mais sutis que você tem dentro da sua casa, isso pode gerar uma tremenda felicidade para você. Às vezes é brincar no quintal com seu filho. Às vezes é brincar na sala com a sua filha, é bolar no chão com o cachorro, sei lá. É você fazer das coisas simples as mais importantes que você tem dentro da sua casa. Promover esses ambientes traz essa felicidade, traz essa sensação de pertencimento, tanto dos seus filhos quanto do seu cônjuge. E isso é importante. Você faz registros nas memórias dos seus filhos. Deixei registros nas memórias dos meus filhos, quando eu brincava com ela de boneca dentro de casa, quando eu jogava bola com meu filho no quintal. São registros que marcaram. Por mais que fosse difícil, tinha que ter esse horário para as coisas simples, onde nós vivíamos a vida familiar, onde eles tinham esse momento de prazer, de alegria, de sorriso, do sentar na mesa, do brincar,
do estar à vontade dentro de casa. Veja que são coisas simples que vão nos trazer prazer imenso, que vão trazer felicidade, o sentar no colo, o abraçar, o toque. Tudo isso são coisas extremamente importantes. Isso é o que eu pergunto, quem disse que para ser feliz você precisa ter mais? Ter sua família no seu braço, ter sua casa, ter esse ambiente familiar, não precisa de mais nada. Você não precisa gastar tanto dinheiro. Pode até sair, tomar um sorvete, brincar, andar de bicicleta. São tantas coisas simples que se deixaram de fazer por se livrar do menino por um simples aparelho eletrônico. Não se livre deles, traga-os para perto. Se livre dos eletrônicos, traga-os para que esses eletrônicos não ocupem mais o espaço que é seu. De estar ao seu lado, de sentar, de contar uma história, de falar da sua infância, de contar coisas da sua vida para os seus filhos. Os filhos quase não sabem a história dos pais, não sabem de onde veio, não sabem o que passou. Não é contar lamúria, não é contar miséria, contar tristeza, coisas que marcaram a sua história, que vão com certeza marcar a vida dos seus filhos também. Isso traz satisfação na família. É como se fosse um passaporte espiritual que ele diz, essa transição eu vou viver. Assim como meu pai viveu, minha mãe viveu, eu vou viver essa transição. E quando com certeza vierem casos semelhantes, eles vão lembrar como você se livrou disso, como você venceu essa imperfeição no caminho perfeito, como Deus te deu socorro, como Deus te deu livramento. A terceira coisa, para você andar nesse caminho perfeito e ser feliz, seja real em todos os sentidos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele está escrito, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós entendemos quem realmente nós somos, tudo muda. Entender quem nós somos é entender a nossa origem. Quem nós somos? Eu preciso entender que a minha imperfeição, a minha origem, ela não vai ser determinada, o meu fim é igual àquilo que começou. Estaremos todos num processo de crescimento. Veja que o Senhor disse, mesmo quando nós não sabíamos, mas você foi uma geração eleita. Eu me sinto muito feliz de fazer parte de uma geração eleita, como ele diz, um sacerdócio real, uma nação santa. Uma nação santa é uma nação em que Deus está formando de pessoas separadas, pessoas que decidiram passar para o lado da perfeição, pessoas que optaram viver uma vida completamente diferente do que tinha conhecimento no passado e fez a sua escolha, tomou a sua decisão. Eu quero sair, andar nesse caminho perfeito, com as minhas imperfeições, porque eu quero entrar nessa nação santa. Eu quero fazer parte desse povo exclusivo de Deus. Pensa nisso, a exclusividade de Deus aqui. Para quê? Para você ser diferentão dos outros? Não. Ele diz claramente, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só valoriza a luz quem um dia viveu nas trevas, quem um dia esteve completamente na escuridão, sem saber o que fazer da vida, sem saber como seria seu destino, sem saber como sairia de algumas situações difíceis que passou, talvez de um abandono, talvez de uma rejeição, talvez porque teve que ser criado em outra cidade com os avós, talvez porque foi dado para alguém ou abandonado, seja qual for a situação de trevas que viveu, de dias difíceis que viveu na vida, isso não quer dizer que vai se perpetuar na sua vida. O Senhor está aqui para tirar você das trevas e levar para a sua maravilhosa luz, onde tudo será mais claro. A luz aqui fala do conhecimento. Ele tira da ignorância e começa a te dar um conhecimento novo da vida que Ele tem para cada um de nós.
ter esse conhecimento é libertador. É como se rompesse algo na nossa memória e tirasse tudo que está obscurecido e nós começamos a entender a grandeza desse Deus, o seu projeto para nós, como Ele quer realizar algo em nossas vidas e a gente, pela ignorância, não conseguimos entender, batemos de frente muitas vezes, colocamos o pé na parede, não queremos, tomamos decisões erradas, mas quando a luz vem, nossa, como eu não vi isso antes, porque eu não entendi isso antes. Nunca é tarde, e nunca é tarde. Ainda que tenha passado muito tempo, a proposta do Senhor não mudou. Eu quero fazer de você uma nação santa. Eu quero tirar você das trevas, eu quero te colocar na luz. Eu quero que você caminhe nesse caminho de perfeição. Esse é um caminho de separação. Agora, para isso, você precisa caminhar com aquele que é perfeito. Os judeus, eles precisaram aprender a caminhar com o rei perfeito, que foi Jesus. E eles estavam esperando essa perfeição. E aqui que veio a grande tacada deles, porque eles achavam que com a vinda de Jesus as coisas iam mudar 100%, porque eles esperavam um homem todo aparatado, né, com roupas reais, que assumisse o governo e ele começasse a mandar. E de repente eles se deparam com um homem extremamente simples, que anda no meio do povão, que não tinha toda aquela roupagem. E é como assim? Eu esperava o rei dos judeus. E esse homem é muito simples. De onde saiu esse homem? Esse homem é muito comum. E isso mexeu muito com os conceitos daquele povo, porque eles tinham um conceito de nobreza. O meu rei tem que ser nobre, o meu rei tem que ter vestes reais, tem que ter coroa, ele tem que sentar num trono, ele tem que estar dentro de um palácio. E aí eles ficaram confusos, porque o alvo era tirar os romanos do poder e colocar o seu rei. Só que quando eles viram, Jesus quis mostrar que ele é um reino real. E esse reino real é um reino verdadeiro. E isso tem que ficar para nós vermos, irmãos, que eu consigo ver as minhas debilidades e as minhas fraquezas quando eu consigo olhar para esse rei que é real e verdadeiro. Nós só enxergamos os nossos erros quando nós estamos diante de coisas verdadeiras. Você quer ver se o prédio está torto? Coloca um aprumado do lado dele e você vai ver, nossa, construíram um prédio todo torto, porque tem um referencial que mostra que tem algo errado com o prédio ao lado. Quando Jesus veio como referencial real e verdadeiro, ele mostrou como nós estamos tortos. O quanto precisamos de ajuda, o quanto precisamos de arrependimento, o quanto precisamos de perdão, o quanto precisamos dar passos atrás para a gente mudar de posição, mudar de opinião, mudar de fala, inclusive por conta das pessoas que se relacionam conosco. E aqui é onde pega, porque queremos ser os donos da verdade. A verdade é aquela que liberta. A verdade é aquela que nos mostra que podemos ser humildes para recuar e pedir perdão. A verdade é aquela que nos mostra que você está errado. E sem que isso cause em nós nenhum dano, nenhuma insatisfação, nenhuma vontade de ir para cima, oprimir o outro, porque acha que o erro é do outro. Quando a verdade entra, ela nos convence, o errado sou eu. E nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar isso. Achamos que sempre o outro é errado, o outro está impondo, o outro é machista, o outro quer fazer. Não, querido, puxa pá para você. O quanto eu estou falando errado sobre esse assunto, o quanto eu estou me posicionando acerca dessa área. E isso nós só conseguimos quando nós estamos perto daquele que é real e verdadeiro, que se chama Jesus. Ele começa a aprumar os nossos caminhos e ele começa a nos mostrar o sentido do reino de Deus. As leis do reino de Deus, elas são muito diferentes dos reinos desta terra. Os reinos desta terra, irmãos, elas nos levam a lutar por direitos. O reino de Deus, ele tem leis que nos levam a entender que os nossos direitos já estão garantidos na glória. Já estão todos eles estabelecidos por Deus. Nós não temos que lutar por ele, porque a grande vitória já nos foi dada na cruz do Calvário. Não precisamos estar preocupados com isso. Nossa vitória já está garantida, nós já sabemos o final da história. E por que estamos aqui? Porque tem tantas pessoas precisando ser esclarecidas acerca desse reino. E somos os agentes de Deus para mostrar como funciona
a lei de Deus, a lei do reino de Deus e como caminhar nesse caminho de perfeição com pessoas tão imperfeitas. A paciência, a temperança, o domínio próprio. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder trabalhar essas emoções que são fortes dentro de nós. Temos a tendência de ir para cima quando alguma coisa vem contra nós. Temos a tendência do revide, temos a tendência de brigar pelos nossos direitos. Queridos, quando nós morremos na cruz do Calvário, aceitando Jesus como o Senhor da nossa vida, entenda, não temos direitos. Aqueles ladrões estavam na cruz com Jesus. Qual era o direito dele? Só de escolher se eu quero o céu ou o inferno, e nada mais. Já estavam sentenciados. Nós estávamos todos sentenciados à morte, sem direito a coisa nenhuma. E o Senhor nos deu o direito de escolher. Você quer a vida? Hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. E Ele nos dá essa chance até hoje. Escolhe a vida. Quando nós escolhemos a vida, Ele começa a trilhar conosco esse caminho para aperfeiçoar nossos caminhos, para aprender a andar nessa vida de perfeição com pessoas imperfeitas. Você não vai andar nesse caminho sozinho. Ah, porque todo mundo é imperfeito e nós todos estamos sendo construídos dentro de um caminho de perfeição. Entenda isso. Por isso que o amor é diferente nessa área, porque o amor de Jesus, ele vem, ele nos constrange e nos leva a amar o outro imperfeito que está do nosso lado. Então não adianta você brigar com o teu marido porque ele é imperfeito, porque você é tão imperfeita quanto ele. Ao invés de apontar as imperfeições dele, detecte as suas. Poxa, eu estou mal nessa área, eu deveria mudar nessa área. Se cada um olhasse as suas imperfeições e em amor, você ia olhar o outro e entender por que ele age assim. Porque ele também é imperfeito, ele também está sendo trabalhado, ele ainda não foi alcançado dentro daquela área que você até gostaria. Mas o que eu vou fazer? Falar com o perfeito. Fale com Jesus. Senhor, esses caminhos do meu esposo ainda estão muito imperfeitos, isso me incomoda nisso, naquilo. E ele vai trabalhar. Ele vai moldar, é como o oleiro que vai moldar o vaso para que ele fique perfeito. Só que não é no nosso tempo. Há um tempo determinado por Deus para todo propósito. E Ele vai fazer à medida que Ele for dando espaço, à medida que você vai orando, à medida que o Espírito Santo vai agindo, à medida que ele vai crescendo nessa caminhada, que ele decide andar nesse caminho, as coisas começam a acontecer. E isso é fantástico. Outra coisa que eu quero falar para você, para desfrutar da felicidade no meio da imperfeição. Saiba que é na imperfeição que Deus se revela. Aleluia. Olha esse texto de 2 Coríntios 12, 9. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo aqui foi fantástico quando ele trouxe essa ilustração. A minha graça é suficiente para você. Somos tão atiçados, tão ouriçados, que às vezes o Senhor precisa jogar uma água na fervura. Calma, calma. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente porque eu vou aperfeiçoar o meu poder nessa área que você está tendo dificuldade, nessa área que você não tem controle, nessa área que você não tem domínio. Deixa eu controlar, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E às vezes nós não queremos, irmãos, queremos agir. Não, te acalma. Deixa Deus aperfeiçoar os teus caminhos, porque diz o texto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Quando você vê que aquela área foi dominada pelo Espírito Santo, a alegria que vai estourar dentro de você e saber, Deus, eu venci. Você deixou trabalhar e você viu a vitória. Você viu como Deus operou, você viu como as coisas se realizaram sem precisar ficarem brigando, sem precisar bater boca. Tudo ficou de uma forma harmoniosa. Queridos, nós temos muitas coisas a aprender sobre Cristo, porque Ele vai mostrar que nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, quando nós permitirmos que a luz entre, as coisas acontecem. Deixa eu te falar de uma experiência muito interessante que tem lá no Oriente, que eles descobriram por acaso. É uma técnica kintsugi, kin, ouro,
e te suje, emenda. Eles trabalham muito, eles têm muito louças de porcelanas, né? Trabalham muito com essa área de porcelana, e a porcelana é muito cara. E quando ela batia, que rachava, abria aquela fissura enorme na porcelana, eles ficavam arrasados porque era um prejuízo enorme. E eles desenvolveram uma técnica para poder colar aquela porcelana sem que ela ficasse cheia de remendo, esburacada. Eles começaram a perceber que eles poderiam, naquela fissura, colocar uma cola e colocar fios de ouro, ouro em pó, entre uma fissura e outra, e foram arrumando e lixando, ficando bem bonitinha. Virou porcelanas decorativas lindíssimas, super valorizadas, que eles até começaram a rachar e quebrar porcelanas, porque isso começou a dar muito lucro para ele. O que isso quer nos dizer, irmãos? Que essa técnica de restauração trouxe não só embelezamento, mas trouxe riquezas para aquelas pessoas. É incrível quando você olha e vê que Deus, Ele não fica buscando imperfeições em nós, mas, na verdade, Ele trabalha as nossas rachaduras para nos tornar perfeitos. E como se fosse fios de ouros, Ele vai trazendo a junção para trazer de volta a beleza, aquela peça começa a ficar valorizada. Então, isso acontece na nossa vida, entender que nós não estamos completos. E Deus está trabalhando em cada imperfeição que existe na minha e na sua vida. Lá em Eclesiastes fala sobre os fios de ouro, os fios de prata. É uma experiência tremenda que fala sobre a vida. E Deus vai colocando esses fios de ouro, Ele vai adequando a nossa realidade, vai trazendo beleza à sua vida. As pessoas começam a olhar para você e dizer, puxa, você mudou muito. Como você está diferente. Você hoje é uma pessoa muito bonita. Hoje você é uma pessoa que reflete a glória de Deus. Lembra como nós começamos? O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. À medida que você vai caminhando nesse caminho da perfeição, Deus vai aprimorando as nossas imperfeições e a cada dia começamos a refletir a imagem real e verdadeira do Deus que nos criou com a sua imagem e a sua semelhança. E isso é tremendo, irmãos, porque ele pega pedaços e faz colagem, né? A porcelana. E Deus, ele não precisa pegar pedaços. Deus, ele trabalha na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, fazendo com que ele seja feliz, apesar das imperfeições. Ele vai aprimorando o caminho do homem, o caminho da mulher, ele vai ajustando o casal, ele vai ajustando o relacionamento com os filhos, eles crescem saudáveis dentro de uma estrutura nova, dentro de um conceito novo familiar, tendo referências, o cônjuge sendo a imagem e semelhança de Deus, sendo o patriarca, sendo o homem que traz uma referência de segurança para os seus filhos, segurança para a sua esposa, um ambiente de paz para a sua casa. O que nós notamos? Existe felicidade, sim. A felicidade é real, ela não é utopia, não é só para poemas, não é só para as pessoas citarem, não, irmãos. Quando nós pensamos que precisamos recomeçar, vamos reavaliar. Recomeçar o quê? Consertar o quê? Primeiro pelo caminho. Quando nós decidimos consertar ou reavaliar nossa vida, nosso casamento, nossa história, é o caminho. Não escolha qualquer caminho. Hoje, o escape das pessoas são, vou separar, 2, 3 meses de relacionamento, vou embora, não quero mais. Não tem noção do que é uma aliança, não tem noção do que é uma família. Família não é dormir junto. Família não é ter sexo, família é muito mais do que isso, é uma construção de eternidade, de uma descendência forte e numerosa nessa terra. Essa destruição do conceito familiar tem prejudicado muitas pessoas que não sabem o que é família. E por isso o Estado quer estatizar teus filhos, quer roubar teus filhos para si, para que eles cuidem. Não, a família foi feita para que os filhos crescessem junto com os pais, no conhecimento, na sabedoria, na unidade, no amor, no respeito, na obediência, na honra. Deus estabeleceu esse projeto, queridos, e ele é fantástico. E eu quero concluir lendo para vocês o conceito da felicidade, que está em Mateus capítulo 5, de 1 a 10. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo,
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses bem-aventurados aqui são felizes. Felizes essas pessoas aqui que ele nomina, cada um deles. Eles são felizes porque deles é o reino dos céus. Olha as comparações que ele fez. O segundo, eles são felizes porque eles são consolados. Eles são felizes porque eles receberão herança por esta terra. Eles são felizes porque eles serão satisfeitos. Eles serão felizes porque eles terão misericórdia. Eles serão felizes porque eles são puros de coração e têm uma certeza, eles verão a Deus. Olha que lindo isso. Eles serão felizes porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E ainda que sejam perseguidos pela justiça, eles serão felizes porque deles é o reino dos céus. Glória a Jesus por isso. A felicidade é real. A felicidade existe. A felicidade não depende do que você faz, do que você tem. Ela existe na pessoa daquele que é perfeito. Por isso que Deus coloca nas nossas mãos o poder de decidir. Você quer ser feliz? Claro que eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz. De que maneira você quer ser feliz? Eu tenho uma maneira real e verdadeira para você ser feliz. Feliz nas coisas simples, feliz quando o Senhor entra na sua história para dizer, vamos comigo nesse caminho, vamos me dar a mão? Bom, então vamos. Eu sei que o caminho é perfeito, que Deus é perfeito, mas eu sou, mesmo imperfeita, Ele vai trabalhar comigo a cada passo, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, algo novo vai acontecer, porque não estarei caminhando sozinha e nem em qualquer caminho. Agora tem direcionamento. Ser feliz, irmãos, entenda que apesar de todas as adversidades, isso não vai isentar você das lutas, não vai isentar você das adversidades, não vai isentar você de nenhum mal, vai acontecer um monte de coisa ruim para roubar você desse caminho. Mas você andando com o perfeito, ele vai dizer, tenha calma, eu estou aqui. Eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar esse dilúvio. Essa obra não vai acontecer aqui não, fica tranquilo. E assim você caminha com segurança. A melhor coisa que tem é você saber onde você está pisando, é saber aonde você está indo e com quem você está indo. Por isso a chamada de Deus para nós nesta manhã é para que você entre no caminho do perfeito, sabendo que você é imperfeito, o seu cônjuge é imperfeito, seus filhos são imperfeitos e não exija nada além disso deles, porque todos estão dentro de um processo, mas todos podem viver feliz quando entender que estão caminhando com aquele que é perfeito, que quer que você reflita a sua imagem e semelhança nessa terra. Quando isso acontecer, a sua casa é a casa mais feliz dessa terra, só pela decisão de trilhar o caminho que é perfeito, que é Jesus. E eu quero te convidar a andar nesse caminho. Esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da alegria, esse é o caminho do prazer. Bem-aventurados que descobrem esse caminho. Amém? Deus abençoe, tenha uma semana de paz, de alegria e de felicidade dentro da sua casa. Ela é única, nenhuma se compara com ela. Até a próxima semana.